capítulo 24, versículo 13. Santana pediu para dar um avisozinho, eu vou dar logo, acho que eu esqueço. Ela pede oração por Maria José, por Josete, está com bem, irmã Dalva, e avisar que amanhã tem culto das mulheres. Bem? Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Versículo 15: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o conhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida em que caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhe respondeu: pois, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram: ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o encontraram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia de onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e o dia já declina. E entrou então para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde se achavam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois lhe contaram o que havia acontecido pelo caminho e como fora reconhecido no partir do pão. Até aqui, vamos orar. Senhor, nós te glorificamos nessa noite. Ó Deus, nós nos apresentamos diante da tua presença e reconhecemos a nossa necessidade de ouvirmos a tua palavra. Por isso, Espírito de Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, e que o Senhor, ó Pai, nos visite em menção da tua palavra nessa noite.
Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós vamos pregar no tema hoje: decepção. Quem não tem? Vou repetir o tema: decepção. Quem não tem? Uma pergunta. Quando nós paramos para ver esse texto, nós vamos perceber que dentro de toda essa história, mais um pouquinho atrás, a Bíblia nos revela que Jesus, ele havia consumado a obra da cruz do Calvário. E naquele momento que o Senhor estava ali pregado na cruz, fazendo aquilo que o Pai havia enviado para fazer, a Bíblia diz que no período em que Jesus estava consumando aquilo que Deus havia ordenado para ele, a Bíblia fala que houve uma escuridão sobre a terra, houve densas trevas. E quando o Espírito de Jesus ele entregou ao Pai, a Bíblia fala que naquele momento começaram a acontecer alguns sinais dentro de Jerusalém. Não só bastasse, houve uma negridão terrível durante o dia, e de repente acontece um eclipse solar e toda aquela nação de Israel começa a se escurecer. A Bíblia diz que os sepulcros, onde havia pessoas morridas naquela época, alguns ressuscitaram e começaram a andar por entre a cidade após a morte de Jesus. Quando Jesus morreu, sinais de que ele era o Filho de Deus ocorreram naquela hora. Se havia alguém que ainda tinha dúvida dos milagres que ele havia feito, dos paralíticos que andaram, dos cegos que viram, dos endemoniados que foram libertos, que não bastasse no último suspiro da vida de Jesus, começa a acontecer um rebuliço na terra. E quando os homens, a Bíblia diz, começaram a perceber o que estava acontecendo, alguns começaram a bater no peito e perceberam que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Não bastasse ainda um daqueles soldados vendo tudo o que havia acontecido, a Bíblia conta que ele ficou perplexo e maravilhado com tudo que havia ocorrido. A Bíblia diz que ele pega uma lança e ele transpassa Jesus, do qual sai água e sangue do seu corpo. Jesus ele faz uma obra extraordinária e poderosa. E quando nós vamos vendo o contexto, a Bíblia diz que Jesus agora já está morto, havia sido levado ao sepulcro e havia sido guardado ali. O seu corpo estava dentro daquele sepulcro. E diz a Bíblia que alguns dos seus discípulos começaram a esperar acontecimentos acerca daquilo, porque eles acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, mas a sua expectativa havia sido destruída naquela hora. Naquele momento, Jesus não era o que eles esperavam. Foi então, irmãos, que eu comecei a fazer uma pergunta a mim mesmo. Queria que os irmãos prestassem atenção aqui, por favor. Pessoas conversando, vamos respeitar a palavra de Deus. Foi aí que eu fiz uma pergunta: será que você já teve alguma decepção? Todos nós já tivemos uma decepção. Já fomos decepcionados com alguma coisa. E decepção é algo, irmãos, que nos frustra terrivelmente. É algo que acaba com a nossa estrutura, que acaba com o nosso emocional. E geralmente as decepções elas acontecem nos momentos em que nós menos esperamos isso. Você não fica à espera de uma decepção. Você é pego de surpresa. E quando a decepção ela te pega de surpresa, ela mexe com você, ela desestrutura
isentos de alegria, desiludidos. Eles haviam perdido a única esperança que eles tinham. Israel, naquela época, era dominado pelo Império Romano. Israel estava sendo escravizado, estava sendo oprimido pelos romanos, e agora ali brota uma esperança de que as coisas iriam melhorar, brota a esperança de que as coisas iriam ser resolvidas. Eles veem em Jesus a transformação da nação, eles veem em Jesus o novo diferencial, a esperança sendo trazida de volta em seus corações, quando de repente eles se deparam com a morte do Filho de Deus. E eu comecei a imaginar que naquela hora eles começaram a olhar para Jesus com uma esperança de Jesus como um homem. Eles não conseguiriam observar Jesus como um Deus, que havia de acontecer algo ainda após a sua morte. Meus irmãos, e quando nós olhamos para os homens, nós somos decepcionados. Talvez você olhe para mim, eu posso já ter te decepcionado muitas vezes, e eu não sei, porque eu não sou perfeito. Talvez eu olhe para você também e me decepcione com você, porque você não é perfeito. Somos seres pecadores, somos seres imperfeitos. E eu tenho reparado uma coisa, que nos últimos dias, eu quero que você olhe para a igreja hoje, a igreja está praticamente vazia. Será que não existem pessoas aqui na nossa igreja, ou de outros lugares, que estão decepcionadas com a liderança, que estão decepcionados com os homens? Somos sujeitos a falhas. E quando estes discípulos, eles esperavam que algo iria acontecer a partir de Jesus naquela hora, mas da onde eles não viram as suas expectativas indo adiante, eles percebem que os seus sonhos haviam sido mortos com Jesus no sepulcro. Eles estavam totalmente arrasados, decepcionados. E talvez é a maneira que você entrou aqui hoje. Você entrou aqui decepcionado, você entrou aqui arrasado. Talvez você está esperando algo da parte do homem, mas quando você olha para o homem, você vê só desilusão, você vê decepções, você se depara com erros, e isso na sua vida está trazendo uma tristeza profunda, está trazendo um desgaste espiritual, um desgaste emocional, porque você não teve as suas necessidades atendidas pelo homem. Mas nessa noite, eu quero que você olhe somente para o autor e consumidor da sua fé. Não olhe para mim, não olhe para o pastor, não olhe para os outros obreiros, não olhe para os irmãos que estão cometendo pecados lá fora, pessoas que estão cometendo adultério, pessoas que estão vivendo na prática do pecado. Olhem para Jesus Cristo. E quando eu olho para esses homens,
entristecidos. Quem sabe estavam vivendo um princípio agudo de depressão na vida deles, porque agora a esperança deles estava sendo destruída. A esperança deles havia estado sendo aniquilada. E eles então, eles saem de Jerusalém, que é o tipo da igreja. E a Bíblia conta que eles começaram a andar pelo caminho, e eles foram indo. E quando nós falamos em Naum, nós falamos em uma vida velha. Na prática da velha vida que vivíamos antigamente. Quantas pessoas têm saído da igreja porque têm se decepcionado com as pessoas? Quantas pessoas têm largado Jesus Cristo porque o pastor magoou, porque a irmãzinha magoou? Muitas pessoas estão deixando, saindo da igreja por isso. E quando elas começam a sair da igreja, elas começam a fazer o caminho reverso. Elas começam a ir de encontro à sua velha vida. Emaús era a velha vida, eram as práticas que eles outrora praticavam, da maneira que eles viviam. Havia uma vontade de parar. E dentro desse contexto eu percebi uma coisa que é aplicável para mim e para você. Satanás, nesse momento de decepção, ele buscava uma oportunidade. Crente frustrado, crente com decepção com pessoas, se torna um alvo muito fácil do diabo. Porque o diabo ele começa sorrateiramente a sondar você, ele começa a espreitar a sua vida, e ele começa a perseguir passo a passo a sua decepção, a ponto de fazer com que você seja levado à queda. O diabo então começa a ver esses homens tristes, atribulados, e eu imagino, diante de todos os acontecimentos que haviam acontecido, tudo que eles haviam ouvido e visto de Jesus, o diabo sorrateiramente, como dizem, um sapatinho de algodão, sondava os discípulos para destruir as suas vidas.